Meu nome é Dominique Magalhães e eu vou conversar com profissionais do audiovisual para saber como usar a criatividade. Ainda mais agora. Um papo sobre os dias de hoje. Like a live. Melhora? É igual? Cadê os assistentes? Cadê a turma toda? Eu estou esperando o diretor dar o vai. Então vamos lá, vamos começar. Então, Bruno, por falar em começo, quando é que você começou na carreira artística? Eu comecei profissionalmente aos 11 anos de idade, fazendo O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, sob a direção do meu pai, João Demilton, numa época que a gente morou em Tucuruí, uma cidade do Pará. Meu pai era uma espécie de agitador cultural da cidade. Meu pai é formado em Relações Públicas, ele é bacharel em Relações Públicas, mas sempre foi ligado ao mundo das artes. Meu pai levou o teatro para Tucuruí e ele precisava de um ator mirim, precisava de uma criança para fazer o Maneco. Existem dois personagens que são crianças nessa peça. Então ele conta que estava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar um ator mirim, que naquela época era algo mais raro, né? Hoje em dia você vê com muito mais facilidade atores criança à disposição assim do mercado, digamos. Mas na época era muito raro. E aí ele disse que me viu passar correndo e falou, meu Deus, eu acho que eu tenho essa pessoa em casa. E perguntou, Bruno, você quer participar de um espetáculo e tal? Aí eu falei, legal. Eu sempre fui ligado a teatro. Meu pai, por essa natureza artística, sempre nos levou para ver teatro. Era algo que eu sempre gostava muito. Já tinha feito teatro na escola. Eu fiz a minha primeira peça de teatro e gostei daquela magia que é você ter controle sobre o público. Quando um ator experimenta essa experiência quase religiosa, e essa conexão que o público cria com o ator no palco e o poder que você tem sobre aquele público, isso é muito mágico. E ali, já aos 8 anos, aquilo me tocou. Mas um tempo depois, já aos 11 anos de idade, meu pai me chama para fazer esse espetáculo. Eu topo, mas como uma experiência, e aí entro de vez no mundo das artes e considero ele meu primeiro trabalho profissional, porque eu ganhei um cachê para fazê-lo. Ou seja, já não era mais um trabalho amador, que você faz só porque ama. O que você está fazendo agora, Bruno? Eu voltei a filmar na pandemia. A filmar presencialmente, né? Não fazer o que a gente já meio que vem fazendo durante esse período de isolamento, que é tentar produzir dentro das próprias casas. O Sob Pressão, que é um seriado de muito sucesso, produzido pela Conspiração Filmes e exibido pela Rede Globo. Não tem respirador. Quê? Não tem respirador. Eu sei o que fazer. Vamos adaptar o respirador para os dois. Esse óculos tem bastante demais. Não tira, Evandro! Essa gambiarra aí que o Evandro fez, ele se expôs de novo? Resolveu fazer 2 episódios especiais dentro da pandemia, já utilizando protocolos de segurança desenvolvidos pela TV Globo, em conjunto com várias outras produtoras de audiovisual pelo mundo, né? Porque esse foi um problema global, né? Todo mundo parou de filmar e ficou esses meses tentando encontrar formas de voltar à atividade de uma maneira segura, ou pelo menos da maneira mais segura possível. E a Globo desenvolveu alguns protocolos para voltar com algumas produções, e talvez a mais adequada fosse justamente o Sob Pressão, por se passar dentro de um hospital. E aí, nesses 2 episódios, nós estamos falando, obviamente, da pandemia, dentro de um hospital de campanha, desses semelhantes aos que foram construídos em algumas capitais brasileiras. Então, tem toda a paramentação de segurança médica justificada pela própria dramaturgia. Eu nunca vi uma doença como essa. Eu preciso saber como seu pulmão está reagindo a esse vírus. Por favor, doutor. Por favor. Te prometo que a gente vai cuidar de você. Uma experiência muito comovente, porque a gente está retratando uma situação trágica, né, pela qual o mundo está passando, em tempo real, com riscos reais. Nós temos que ser testados uma vez por semana, pelo menos. Nesse quesito, o fato de ser sob pressão, aí
talvez nos provoque um pouco de distração, porque a gente está acostumado a trabalhar paramentado, a esse ambiente médico que é mais asséptico e tal, só que a gente tem que lembrar que no mundo real existe um problema sanitário muito grave que a gente não pode deixar de lembrar dele, né? De estar o tempo todo ali ligado para não se distrair, enfim, e cometer alguma ação que possa colocar em risco o trabalho das pessoas, as equipes. Como é que a gente vai cuidar das pessoas se a gente não sabe como tratar esse vírus? Tem gente saindo curada daqui também, Charles. A gente tá aqui por todo mundo, cara. Essa doença pode tirar tudo da gente, mas não vai tirar nossa esperança. Hein, Bruno, como é que você vê essa pandemia, assim, melhorando o lado criativo, do processo criativo, principalmente do profissional audiovisual? O futuro do audiovisual ganhou um novo caminho, que a gente ainda não sabe direito qual é, mas sem dúvida essa pandemia ela veio para mudar vários paradigmas. A gente podia passar horas aqui falando sobre o impacto que essa situação trouxe para todas as atividades no planeta, mas o audiovisual, por ser uma atividade que precisa de aglomeração para ser feita e precisa de aglomeração para ser consumida, e aí eu estou falando também do teatro, né? Que sim, pode ser considerado audiovisual, porque você vê e escuta. Então, tudo vai ter que ser repensado. Aqui mesmo, né? A gente está aprendendo muito, né? Eu tenho aprendido muito. Fazer um enquadramento quando você está num set com a equipe não é complicado. Agora, quando cada membro da equipe está num lugar do mundo e você não vê o equipamento, né? Porque o equipamento já está filmando o que você está vendo. Então, diretores, autores vão ter que escrever dramaturgia para esse tipo de jeito de fazer, né? Porque eu acho que essa pandemia ela é só o início de uma nova era. A gente vai passar por outras pandemias. Isso não é nenhum catastrofismo. Já se esperava algo semelhante. Os cientistas, os antropólogos, sociólogos já estavam antevendo algo do gênero simplesmente pela maneira como os seres humanos têm tratado o planeta, a questão do meio ambiente, essa profunda desigualdade social, essa explosão de população no planeta e, ao mesmo tempo, a falta de políticas públicas para que as riquezas sejam distribuídas por todos. E isso impacta a natureza. Nós fazemos parte dela, apesar de termos nos descolado dela. Tanto que é comum que a gente fale, né? Não, porque a natureza está reclamando da maneira como a gente está tratando dela. Nossa, nós fazemos parte da natureza. Mas os seres humanos são tão arrogantes que eles já se consideram superiores à natureza, sendo que, no fundo, nós somos apenas uma ínfima parte e ela está reclamando. Então, a gente precisa pegar todas as reflexões possíveis que foram feitas a partir desse evento extraordinário e histórico que foi essa pandemia de 2020 para fomentar uma sociedade mais justa, mais igualitária e que tenha mais responsabilidades com o seu meio ambiente, porque o meio ambiente é o ambiente de todos. Todos estão no meio. Muito obrigada, meu amor. Até a próxima. Obrigado a você, meu amor. Até a próxima. Já acabou. Muito obrigada. Infelizmente, nós vamos ter que acabar porque a bateria está acabando.